professor, a Bíblia diz que... Não, não pode ser. É impossível para as baleias engolirem humanos, porque as baleias têm gargantas pequenas. Como pode dizer isso? Jonas foi engolido por um grande peixe, e suponho que seja uma baleia. Não há o que discutir. E essa não é nem uma história verdadeira. Tá bom. Quando eu for pro céu, eu pergunto para ele. E se Jonas não foi para o céu? Então você pergunta para ele. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem não me conhece, sou Sayonara e eu estou aqui novamente hoje para trazer uma palavra. Eu estava aqui conversando com Deus e estava a lhe pedir uma palavra, um conselho, uma orientação, algo que pudesse falar a minha alma, mas também a alma de alguém que estivesse precisando ouvir uma palavra. E eis que o Senhor me trouxe a palavra em Jonas, capítulo 2, versículo 1 ao 10. E essa história de Jonas é muito interessante. Para quem não conhece, resumidamente, Jonas foi um dos profetas do Senhor e ele foi aquele homem que foi engolido por baleia, por um grande peixe, né, uma baleia. E eis que Jonas, ele foi engolido porque estava em desobediência do Senhor, né, na presença de Deus. Jonas desobedeceu uma das orientações, uma das determinações. Ele estava tentando se esconder da presença do Senhor. E eis que Jonas enfrentou essa tribulação. E essa é uma palavra muito bonita, que nos coloca para pensar acerca da magnificência, do amor, do poder de Deus e daquilo que representa estarmos na sua presença e fora da presença do Senhor. Se vocês me permitirem, eu gostaria de discutir essa palavra aqui hoje com vocês e eu espero que ela sirva para abrir um pouco mais os olhos daqueles que estão se sentindo tão desesperançados quanto Jonas se sentiu quando estava na barriga, né? Quando estava ali nas entranhas da baleia. E discussões à parte, se Jonas foi engolido pela baleia ou se essa é uma alegoria, na verdade, uma das tantas parábolas que podem ser encontradas na Bíblia, que possamos extrair o melhor, né, de todos os riquíssimos ensinamentos contidos nessa história. Vamos lá? A oração de Jonas. Capítulo 2. Então, dentro do ventre da baleia, do peixe, Jonas orou a Yahvé, o seu Deus, e disse: Em meu desespero, clamei a Yahvé, e ele me respondeu. Do ventre da morte, gritei por livramento, e tu, ó Senhor, ouviste o meu clamor. Meus irmãos, quantas vezes não estamos no desespero, e é na dor do desespero que nos colocamos a clamar por Deus, porque lamentavelmente ainda somos filhos da frase que diz, muitos de nós pelo menos o é, aquela frase que diz assim: quando não torna pelo amor, volta ao lar pela dor. Quem não aprende pelo amor, aprende pela dor. Deus nos quer na sua santa presença, não pela dor. Qual pai iria desejar que o filho passasse por provações terríveis, por dores, por decepções? Não, basta que vejamos o proceder de nossos pais aqui na terra. Eles fazem o possível para nos proteger, para nos orientar, para nos aconselhar. Mas quantas vezes não fazemos isso? Fechamos os nossos ouvidos porque não queremos ouvir. E no nosso não querer ouvir, caminhamos conforme o nosso livre-arbítrio, conforme aquilo que diz o nosso coração, a nossa mente, os nossos desejos. E quanto cedemos aos nossos desejos? Os desejos da carne, os desejos
de dinheiro, de fama, de sucesso. E quantas vezes nos nossos desejos e na nossa cegueira espiritual, na nossa desobediência, não pegamos caminhos tortuosos. E aí, como Jonas, saímos da presença do Senhor porque não quisemos ouvir a sua voz. O Senhor havia dito a Jonas: Jonas, vai para o norte. E Jonas, desobediente, disse: não, Senhor, para o norte não, eu quero ir para o sul. E Jonas pegou o barco, fugindo da presença do Senhor, ele seguiu para uma cidade indo para o sul. E na sua viagem, nessa trajetória, ele enfrentou essa grande tribulação. E no versículo 2, no versículo 3, na verdade, temos assim: pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e as correntezas formaram um turbilhão ao meu redor. Todas as grandes ondas e vagas passaram por sobre mim. Na nossa caminhada, que fazemos de acordo com o nosso livre-arbítrio, quando não colocamos Deus à nossa frente para nos guiar, nós seguimos caminhos tortuosos e esses caminhos muitas vezes são turbulentos. E de repente parece que todo o mar vem sobre nós para nos afogar. São tempestades, são ondas gigantescas, parece que não vamos passar por aquela tribulação. Jonas naquele instante fala: então pensei, fui expulso da tua presença? Poderei eu contemplar o teu santo templo uma vez mais? Quantas vezes, no desespero de nossas almas, muitas vezes no silêncio de nosso quarto, quando estamos sozinhos, acolhidos, escondidos nos recantos de nossos pensamentos turbulentos, tenebrosos, não falamos revoltados ou angustiados: Senhor, o Senhor não olha para nós? O Senhor não olha para mim? Que Deus é esse que não me vê? Que Deus é esse que não enxerga a minha dor, que não entra com providência na minha vida? Isso é Deus? Deus não existe. Oh, meus irmãos, Deus está lá. O tempo inteiro Ele está lá. Quantas vezes eu não falei essas coisas e chorava e dizia: Deus não existe, Ele não me ouve. Será? Será que o caso não seria que eu não estava ouvindo o falar de Deus? Eu não estava querendo ver as suas indicações? Eu não estava querendo aceitar a sua vontade? Foram as minhas decisões que me levaram para aquela situação, eventualmente. E posso eu estar culpando Deus ou estar dizendo que Ele não está me vendo, que Ele virou sua face contra mim? E será que em algum momento Ele viraria a sua face novamente a meu favor? Jonas naquele desespero, naquela angústia, porque é no desespero e nem é na angústia que procuramos Deus. Não é na alegria. Quando estamos bem, quando estamos em fartura financeira, quando estamos nas viagens, no melhor dos nossos relacionamentos amorosos, quando estamos no sucesso de nossas carreiras, nós não pensamos em Deus. Não o buscamos nessas horas. Está tudo bem. Para que pensar em Deus? Nós lembramos de Deus é na hora do desespero. É na hora que tudo começa a dar errado. Aí nós recordamos que temos um Pai, que há um Deus neste universo, do qual somos filhos. E de onde, da presença, dele, nós saímos. E aí nós recordamos que ele existe. E quando Jonas fez essa pergunta, no versículo 5 ele segue: eis que as águas todas me cercaram até as profundezas da alma. O abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Esse é aquele momento em que nos vemos tão desesperados que estamos afundando, afundando, afundando no precipício do mar, que parece que não tem fim.
as nossas ideias, as nossas percepções, a nossa fé, os nossos sentimentos, tudo se embaralha. E parece que nada faz sentido na nossa vida, parece que nada faz sentido na nossa cabeça, nada faz sentido na nossa alma, no nosso coração. Quem aqui já não se sentiu assim? Talvez você esteja se sentindo desse jeito, eu já me senti. E no auge do meu desespero, eu não sabia o que pensar, eu não sabia onde estava Deus. Eu não sabia se Ele estava me vendo, eu não sabia se eu ia sair daquele abismo. E eu afundei, até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo cujas trancas me aprisionaram para sempre. No entanto, tu fizeste subir a minha vida de volta da sepultura, ó meu Senhor Deus. Quando chegamos nas profundezas do abismo, quando chegamos naquele momento em que a gente não vê mais saída, não vê mais solução e estamos no auge da nossa dor, as portas estão todas fechadas. Amanhã eu não terei mais o que comer? Ou hoje eu já não tenho mais o que comer, amanhã eu já não sei? Eu não vejo saída, Senhor. Eu estou sendo sufocada pelo mundo. Eu estou sendo sufocada pelo meu desespero. Eu não tenho trabalho, eu não tenho amigos, a família me abandonou. Ou eu estou doente, o médico disse, não há cura. Estás a morrer. Seja lá qual for a situação, quantos de nós em algum momento não se sentiu ou não está se sentindo como Jonas se sentiu ali, afundando no abismo profundo e sem fim do mar, até que chegou num ponto em que ele se sentiu acorrentado, não via mais saída, não via solução, e de repente, pelo clamor das nossas orações, por aquele pedido desesperado e sincero, a solução se abre. Em certos momentos nem sabemos de onde saiu a solução. E aquela solução saiu do mover da ação de Deus, o mover de sua mão a nosso favor. E segue no versículo 7. Eis que quando minha vida já se ia apagando, eu me lembrei de ti, Yahvé, e a minha oração subiu à tua presença, ao teu santo templo. Meus irmãos, quando a nossa vida está chegando ao fim, não importa. Até mesmo aqueles que se dizem ateus clamam, Deus. Sabe por quê? Porque nós somos essência divina. Não importa o que tua mente fale, a tua alma sabe de onde tu veio e para onde tu vai. A tua mente pode não aceitar pelo teu orgulho e tua vaidade, porque tu não aceitas que haja um ser mais poderoso do que ti, que sois grão, um grão de areia diante da infinitude do mar, que dirá do universo. Porque Deus criou todas as coisas. Deus te criou, Deus me criou, Deus nos criou. Mas muitas vezes é no momento da morte que é aquele medo maior que todo ser humano tem, porque é passar para o desconhecido. Além da morte, muitos dizem, não se sabe o que há, pode não ter o nada, pode ter alguma coisa. Nesta hora, até mesmo os ateus clamam, Deus. É bíblico. Também é dito que na hora da morte, aquele que verdadeiramente se arrepende dos seus pecados, de tudo aquilo que fez, então ele é salvo. A sua alma é salva. E então Jonas fala que neste momento de morte, neste momento de absoluta angústia, a mão de Deus se estendeu para ele, porque a sua oração chegou ao seu trono. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis, afastem de si a verdadeira piedosa benevolência.
Deus é Deus. Não há outro além dele, nem igual a ele. O caminho até ele é Jesus. Não existem espíritos, não existe acaso, não existe Big Bang. Além disso tudo, e nisso tudo, existe Deus, porque Deus é soberano. Por que é que buscamos tanto colocar a nossa fé em outro que não seja Ele? Uns procuram imagens, se prostram diante de imagens de santos, outros procuram favores espirituais de espíritos, outros procuram o acaso, outros dizem que a força do seu braço é que o sustenta, quando na verdade tudo é Deus. Deus nos fez, Deus nos sustenta, Deus nos guia. Dele viemos e para ele voltaremos. Então, por que somos tão resistentes a isso? Se não buscamos tirar a força necessária de Deus, se não buscamos, como ramos que somos, nos sustentar na raiz e no tronco divino que é Deus e Jesus, não conseguiremos caminhar e ficaremos como Jonas. Iremos afundar no poço do desespero, criado não por outra coisa que não sejam as nossas próprias ações, os nossos próprios sentimentos, a nossa própria rebeldia, a nossa própria teimosia. Eu, porém, te obedecerei, te oferecerei sacrifícios com voz de ação de graças. O que prometi, cumprirei fielmente. Sim, eis que a salvação vem do Senhor Yahvé. E Yahvé deu ordem ao peixe, e este vomitou Jonas na praia. Esses últimos 2 versículos mostram o reconhecimento de Jonas acerca do poder, da soberania e da majestade de Deus. O seu comprometimento para com voz de ação, ou seja, através da mudança de seu próprio comportamento, do comprometimento de sua alma para com Deus, agir para promover mudanças, para obedecer, para seguir o direcionamento divino, rendendo graça, glória e aleluia sempre ao Senhor, porque toda honra e toda graça e toda glória deverá ser para Ele e não para nós, porque somos simplesmente grãos de areia diante da infinitude que se chama Deus, diante desse poder imenso que se chama Deus, que eventualmente podemos não compreender com a mente, mas podemos sentir com a nossa alma. E quando Jonas buscou dentro de si esse comprometimento e teve esse verdadeiro reconhecimento, Deus moveu a sua mão e fez o peixe vomitar Jonas. O peixe vomitar Jonas é o agir de Deus na nossa vida diante daquilo que para nós seria impossível. Mas como eu já disse uma outra vez, impossível não existe no dicionário de Deus. Ele é o Deus do impossível. Então, meu irmão, se neste momento, se hoje você se encontra desesperançado, você se encontra angustiado, não vê saída para a sua situação, porque você acha que as suas orações não são ouvidas. Creia, Deus está do teu lado, Ele está ouvindo, os seus anjos estão a te sustentar, porque se Ele não estivesse, creia, seria muito pior do que é agora. As provações vêm para nos fortalecer, porque mar calmo nunca fez bom marinheiro. E é através das provações que muitas vezes Deus nos prova, Deus nos molda. Em outras vezes as provações vêm por nossa própria teimosia. Porque agimos como Jonas. Deus mandou ele para o norte e Jonas foi para o sul.
E quantas vezes não tomamos essas decisões? Busquemos a Deus, que você possa, na noite de hoje, sentir Deus ao teu lado. Se disponha verdadeiramente, abra a sua alma, dê o benefício da dúvida. Para aqueles que não creem, eu te desafio. O que você ganharia se você se permitisse, ao menos, o benefício da dúvida? Na verdade, o que você perderia, não é? Porque o que você ganharia é imenso. Mas o que você perderia se você se desse o benefício da dúvida? De permitir que Deus te toque. De se perguntar: Deus, o Senhor existe? Jesus, o Senhor me ouve? Eu fiz essa pergunta e eu tive a minha resposta. E eu sei que cada um pode ter. Então, na noite de hoje, busquem a Deus verdadeiramente, mas não como se a fé fosse moeda de troca. Eu não canso de repetir isso, a fé não é moeda de troca. As provações vêm e elas vão passar, não no teu tempo, no tempo de Deus. Quando Ele considerar que você aprendeu aquilo que era necessário ser aprendido com aquela provação. Deus tirou Jonas da barriga do peixe quando Jonas entendeu o poder de Deus e a obediência que ele deveria ter diante de Deus. Então, quando aprendermos aquilo que for necessário aprender com a aprovação, Deus vai fazer virar a página. Ele vai virar a página. Nem antes, nem depois. Então, não busquem a fé, não busquem Deus por moeda de troca. Não cheguem num templo, numa igreja, num centro espírita ou no quarto de vocês, não se ajoelhem e digam assim: eu tô aqui, Deus. Então, se eu tô aqui, é porque o Senhor vai me dar aquilo que eu quero. Ele pode dar isso e muito mais. Ofertem primeiro o amor, a boa vontade. Ofertem primeiro a obediência. Ofertem primeiro a mudança em si. Porque o que é que estamos dando a Deus para pedir alguma coisa dele? Ele já nos deu tudo. Ele já nos deu a vida. Ele já nos deu a condição de buscarmos aquilo que for necessário para a nossa sobrevivência. Ele já nos deu tudo. Ele não nos deve nada. Nós sim devemos a Ele. Então, meus irmãos, procurem ofertar, antes de tudo, a Deus o amor, a alma, a boa vontade, a alegria, o espírito de serviço. O Senhor, eu estou aqui diante dos teus pés. Faze de mim aquilo que tu quiseres. Dá-me aquilo que o Senhor considerar que eu mereço. Se estou na aprovação, dá-me coragem, força e fé para passar por ela. Porque eu sei que o teu poder é tão imenso que o Senhor pode virar essa página e o Senhor vai virar na hora certa. Até lá, me molda e me mostra o caminho. Assim devemos proceder diante da presença de Deus. Eu espero que esse vídeo tenha tocado algum de vocês, que traga uma palavra de fé. Eu sugiro que vocês busquem ler essa palavra, está em Jonas, é o capítulo 2. Se Deus é um Deus tão imenso que foi capaz de tirar Jonas de dentro da barriga de um peixe, se Deus criou tudo, o que Ele não pode fazer? O que Deus não pode fazer? Agora a questão é, estamos merecendo? Que todos tenham uma boa noite, um abraço, um beijo muito carinhoso. Que Jesus esteja com todos nós a nos guiar, a nos iluminar. Amém.